Bom dia, jovem, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde você está no espaço-tempo, né? Esse vídeo aqui que eu vou gravar hoje vai ser sobre transformações lineares, né? A introdução das transformações que a gente já fez, e aí a gente vai tentar visualizar as coisas assim no plano, que eu acho que seria importante para ajudar no entendimento do que são essas transformações, né? Então, aqui está o aplicativo que eu uso, né, para gravar assim esses vídeos e fazer as anotações enquanto eu estou falando, que fica melhor para que todo mundo consiga acompanhar. Então, aqui eu não vou anotar tudo, porque a gente já fez isso lá na aula, não vou escrever tudo não, tá bom? Mas é só algumas anotações de algumas coisas que eu achar importante para estar escrito. Então tá bom, vamos lá, vou começar aqui escrevendo nas transformações lineares. Transformações lineares, ok. Então assim, você já sabe, né, como é que é a definição, o que é uma transformação linear. Então eu vou só anotar assim bem mais ou menos, né, o que é. Então a gente tinha uma função entre dois espaços vetoriais, né, e a gente tinha que ter que satisfazer duas coisas. O t de u mais v, né? Dois vetorizinhos aqui dentro, tem que ser o t de u mais o t de v. E o segundo caso é que se eu tiver um múltiplo do vetorzinho v e aplicar a transformação, então isso vai cair no múltiplo lá da imagem dele, né? Então isso aqui seria mais ou menos a definição do que é transformação linear. A propriedade tem que satisfazer para você chamar o t de uma transformação linear. Então isso aqui, em certo sentido, o que eu estou querendo dizer? Que preserva a estrutura linear, né? Vou anotar aqui, preserva a estrutura linear entre espaços vetoriais, na verdade, entre espaços vetoriais. Vetoriais, gente, desculpe. Então assim, o que a gente vai fazer, né? Então a gente vai pegar assim um espaço V, que eu não consegui fazer reto, mas tudo bem, não tem problema. Então aqui eu vou ter esse espaço V, e aí desse espaço a gente vai pegar os vetores aqui e vai levar utilizando essa T no espaço V'. Então, por exemplo, se eu pegasse um vetorzinho, vou chamar aqui de U, isso aqui ia parar, sei lá, por aqui assim, né? O T de U. E aí se eu pegasse um vetorzinho V, aqui, aí isso aqui ia parar no T de V. Então a ideia é, a transformação faz isso, né? Ela pega esse vetorzinho aqui V, e aí muda esse vetor, né? Essa aqui vem a palavra da transformação. Então é uma coisa entre espaços vetoriais. Para que a gente, né, faça um vídeo legal, charmoso, a gente vai fazer essa visualização usando de fato coisas no plano. Tá? Então aqui, por exemplo, né, quando eu fiz esse V aqui, esses dois eixos poderiam estar representando todos os eixos coordenados que tivessem lá no espaço V. Tá? Mas aí a gente vai fazer essas transformações para observar o que está acontecendo no plano, que fica mais simples de visualizar, tá bom? Então eu vou descer aqui um pouquinho a página. Então vamos lá. Transformações lineares no plano. Sim, no plano, mas você pode pensar assim, é entre dois espaços de dimensão 2, certo? Então eu vou anotar assim, ó, seja T um troço que vai de um R2 e chega no R2, certo? Então eu vou sair de um plano e vou chegar no outro plano. Às vezes o pessoal bota o mesmo plano, mas aqui a gente vai fazer essa distinção para dizer que são dois planos diferentes, certo? Outra coisa que a gente vai olhar é o seguinte, ó. Vamos utilizar, né,
como coordenadas, ai meu Deus, coordenadas no domínio, as variáveis u e v, tá bom? Ou seja, quando eu pegar um vetorzinho v lá com a setinha, eu vou escrever ele assim, né, como uv, tá? Então isso aqui está dizendo que é u na direção do E1 mais v na direção do E2, certo? Por quê? O que eu vou fazer, né, visualmente? Então eu vou ter aqui desse lado, eu tenho os vetores, as direções coordenadas, né? E aí eu vou pegar um vetorzinho v. O vetor eu sempre estou botando a setinha para ficar diferente das coordenadas. E aí esse carinha eu vou parar no outro plano lá, que é um E2. Então ele vai parar aqui no T de V. O que eu estou querendo dizer com esta equaçãozinha aqui? Querendo dizer que o vetor V ele avança U para cá e V para cá. E aí quando a gente for olhar na imagem, aí você pode pensar que aqui você está caindo no X e Y. Só que esses X e Y dependem de U e V, tá bom? Você vai pegar uma transformação aí e vai parar lá. Certo? Então basicamente é isso que a gente vai fazer, né? Por exemplo, vamos pensar nos exemplos aqui, ó. Exemplos, né? Se eu pegar uma transformação assim, ó, vou botar assim, T de UV vai ser igual a UV. Desculpem, né, gente? Às vezes eu vou fazer aqui umas aspirações, porque, né, de fato eu estou gripado. Então minha voz pode estar saindo esquisita, mas eu vou tentar fazer o vídeo todo completo. Então, por exemplo, eu tenho essa coisa aqui, né? T de UV é igual a UV, por exemplo. Então eu vou pegar um vetorzinho de coordenadas UV e vou levar no X vai ser U e o Y vai ser V. Então a ideia é que não mude, né, o vetor, porque é como se fosse a identidade. Certo? Então o que acontece? Quando eu escrevo isso daqui representa a regra, né, que muda. Representa a regra utilizada para definir a imagem do vetor Vzinho, que é o V. Aí eu vou deixar esse vetorzinho sempre azul, para a gente não confundir e sempre lembrar onde é que ele está. Certo? Então assim, a imagem do vetor UV ficou o próprio UV. Então não é para girar, não é para fazer nada, né? Agora se eu pegar assim, ó, e escrevesse assim, o T de UV, que é o T de um vetor só, né? Agora eu ia trocar assim, trocar de posição, o V com U, né? O que isso faz, né? Como vai ser a imagem, né, do vetor UV? Então aqui eu posso pensar assim, né? Se eu tiver que o meu vetorzinho V fosse igual a, por exemplo, 3, 2, então o T desse V, que ia ser igual ao T do 3, 2, vai cair no ponto 2, 3. Né? Então aqui, essa transformação ela inverte as coordenadas, né? Certo? Então é só para você lembrar, né? E esse carinha aqui, ó, é sempre o carinha do domínio, certo? Então eu vou ter que a imagem vai parar no 2, 3. Ela inverte as coordenadas do vetorzinho, certo? Então por isso que a gente chama de transformação, né? Você faz uma mudança, né, do domínio para ver o que acontece no conjunto que a gente chama de contradomínio, certo? E aí, para a gente ver, né, de fato essas transformações, é melhor a gente fazer umas animações que eu vou trazer para vocês usando o GeoGebra, certo? Aí a gente fica olhando um monte de transformações diferentes. Belezura? Tudo bem até aqui? Tudo certo?
Então tá bom, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu botar na tela aqui. O GeoGebra. Aqui, pronto. Então assim, né? Aqui eu já deixei mais ou menos pré-pronto o que eu vou utilizar, certo? Tá, aqui eu tenho o plano que vai ser o domínio, né, da transformação, que eu botei a setinha azul. E aqui nesse outro eu estou olhando a imagem desses vetores, certo? Aqui eu tenho a equação da transformação, ó, que é o... Deixa eu aumentar a fonte, né, gente? Tá pequeno. Ó. Vou botar assim, 18, 20 pontos. Deixa eu ver se fica muito grande. Assim dá para visualizar melhor, né? Então assim, ó, aqui eu tenho a transformação, que é o V, e aqui eu tenho, né, o domínio e a imagem. Então a transformação, ó, ela vai, a imagem dela está sendo UV. Então eu pego o vetor, por exemplo, 1, 2, e a imagem dele vai no vetor 1, 2. Né? Aí eu posso ficar mexendo, ó, com esse vetor aqui, ó. E aí você vê que de fato o que acontece, né, do lado aqui do contradomínio é a mesma coisa, né? Não muda, certo? Então, por exemplo, né? E se eu pegasse aquela transformação que inverte as coordenadas, né? Se eu pegasse e botasse ao invés da a primeira ia ser V e a segunda ia ser U. Então aqui para eu digitar um negócio eu tenho que usar essa transformação auxiliar que está ali A, porque eu não consigo mexer diretamente no T, tá bom? Mas aqui se eu trocar essa equação ela vai trocar a T. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, vai ser VU. Certo? Então, ela troca a T, tá bom? Então assim, ó, agora a transformação é VU. Então ela pega o vetor UV e leva no vetor VU. Isso faz o que? Troca, né, a posição do V com a posição do U. Então o vetor 1, 2 vai no vetor 2, 1. Aquele outro lá, né? O vetor, acho que era 3, 2, né? Que eu tava lá. Não, 3, 2. Então, o 3, 2 vai no 2, 3. Porque a equação tá assim. Então, isso daqui que tá aqui, ó, é a imagem, né? No domínio é sempre UV. É T de UV e vai parar lá no VU, certo? Então, essa é a transformação que inverte, né, as coordenadas. Tem gente que gosta de fazer o desenho no próprio plano, né? Para ver aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o 3, 2, eu poderia fazer o desenho da imagem no mesmo plano, né? Eu ia botar assim. Aí aqui o meu gera aquele pontinho ali, aí eu botar uma seta, né? Pra cá assim. E aí eu tenho que eles estão no mesmo plano, né? Olha que bonitinho, né? Olha que bonito. Eles ficam iguais, né? Aqui ó, se mantêm iguais. E aqui eles ficam na mesma direção, né? Que bonitinho, né, gente? Isso. Aí você tem a transformação linear junto o domínio e a imagem no mesmo plano, né? Isso eu não vou fazer agora não, porque eu prefiro fazer em planos separados, porque a gente vai usar isso em cálculo 3 também. Tá bom, vou apagar esse aqui. Aí o que acontece, gente? A gente pode fazer transformações lineares de forma que eu posso somar aqui as coisas, né? Por exemplo. Não posso mexer nesse aqui, pera, cara. Por exemplo, eu poderia montar uma transformação linear que fosse assim, ó, vai pegar o vetor UV e vai levar no U mais V, essa é a parte X, e U menos V, a parte Y. Certo? Então ali, ó, eu tenho, né, a imagem da transformação lá do outro lado. Certo? O que essa transformação faz, né? Ela muda a forma da gente enxergar o plano, certo? Por exemplo, se eu trocar aqui, eu vou esconder isso aqui, ó, e vou mostrar para você o que essa transformação aqui faz com essas linhas paralelas que estão aos eixos aqui, né? Tá vendo que aqui no plano UV eu tenho o eixo U, o eixo V tem um monte de linha paralela?
essa transformação aqui, ó, faz isso com essas linhas. Então, por exemplo, se eu fizer o U igual a 1 e ficar mexendo na altura V, subindo e descendo, aí eu vou andar para cima e para trás ali, ó. Eu não dou conta de fazer em cima da reta, né? Então, uma transformação linear, ela faz isso, ela muda a posição dos eixos, né? Ó, se eu andar em cima do eixo U, aí eu vou andar inclinado aqui, ó. Ai, meu Deus, espera. Tá vendo? Mas não se preocupe, essa visualização a gente não vai fazer por enquanto. Mas a ideia é que, se há uma transformação linear, eu levo retas em retas. Certo? A imagem das retas vão sempre ser retas. Aí, claro, né? Por exemplo, esse eixo aqui que está no U igual a 1, aí o início dele mudou, saiu da origem, né? Mas a gente não vai mexer muito com isso agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que vocês vissem, né, o que uma transformação não linear faz. Tá? Se eu pegar uma transformação não linear, a UV vai ser igual a U, vai botar U ao quadrado mais V ao quadrado. Olha só, ele vai deixar de pegar retas e levar em retas, vai levar retas em parábolas agora. Aí isso não é linear, né? Porque agora não tem mais reta aqui dentro. Certo? Ó. Se eu andar no eixo U, tá vendo que eu deixei de andar, eu deixo de andar, né? Eu começo a andar em cima da parábola se eu vou na direção do eixo U, tá vendo? Então não é mais um eixo linear. E a gente não vai mexer com esse tipo de transformação ainda, tá bom? Onde é que a gente vai ver isso aqui? Essas transformações aqui, né? Então a gente vai estudando cálculo 3. No cálculo 3 a gente não vai ter coisas lineares para resolver lá, vão ser coisas não lineares. Certo? Tá bom, mas a gente não precisa visualizar como é que muda as grades, não. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui para as coisas lineares. Vou botar aqui a UV vai ser igual a U mais V. U mais V. Só ajustar aqui pra gente deixar na mesma reta aqui, maravilhoso. Vou voltar com o desenho aqui. Certo? Então olha só, né? Vou voltar aqui com vocês nessa transformação aqui que eu escolhi, né? Que é U mais V, a primeira coordenada, e U mais V na segunda, porque não dá pra ver aqui, tá? Transformação U mais V e U mais V. Observe o que acontece agora, ó. Eu peguei aqui um ponto, ponto V, 2, 2, vai lá no 4, 4, porque está somando as duas coordenadas, né? Pega o V e soma na primeira e na segunda. Mas olha só que engraçado. Quando eu mexo aqui nas outras direções, ó, tá vendo que a imagem parece que ficou presa em cima de uma reta? Não é? Por que eu tô falando isso? Porque parece assim, que se eu mexer em determinada direção, parece que não altera o que acontece. Entendeu? Que nem aqui, ó. Olha só que engraçado. Parece que ela não enxerga isso aqui, ó. O ponto menos 1, 1 foi no 0, 0. Olha só. O ponto menos 2, 2 também foi no 0, 0. Então, parece que essa transformação não enxerga nada do que está acontecendo aqui, né? Olha só. E aí, o que está acontecendo, né, gente? A gente está com um problema com essa transformação, porque tá vendo que o plano tem duas direções linearmente independentes? Quando a gente olha a imagem não tem, né? Ela não consegue enxergar nada que está para cá, ó. Certo? Se eu conseguisse andar em cima dessa reta aqui, deixa eu ver se eu acho que eu não consigo prender o ponto ali. Deixa eu ver se eu consigo botar assim, y igual a menos x. Ah não, y igual a menos x. Parece que ela não enxerga ninguém aqui, ó.
Mas eu não consigo prender o ponto aqui, gente. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa transformação aqui, ela não é boa. Porque, de fato, qualquer coisa que tenha nessa direção aqui, cara, ela não enxerga, né? Então, essa é uma forma não boa da gente fazer uma transformação no plano. Por quê? A gente perdeu essa direção aqui. Isso está relacionado com o quê? Está relacionado com as propriedades que as transformações lineares têm de contarem o núcleo, né, para a transformação. A gente já viu, né? Se a transformação é linear, o zero tem que estar lá dentro. Mas só que tem transformações que levam mais gente no zero do que o próprio zero. É o caso dessa aqui, ó. Essa aqui ela leva todo mundo que está aqui, ó, dá zero, né? Isso são transformações que a gente vai chamar de transformações que não são injetivas, tá? Mas isso aí a gente vai conversar no outro vídeo, tá bom? Então deixa eu só anotar esse negócio aqui, que seria de fato o exemplo C, né? Só para terminar aqui. Ó, se a gente tivesse esse T de UV, U mais V, U mais V, né? É uma transformação que tem a transformação, vou botar assim, em que o T de qualquer coisa que seja assim, né, de U e menos U, ou menos U e U, né, vai ser igual a 0, 0, né? Ou seja, eu estou querendo dizer, se eu pegar um vetorzinho que esteja nessas coordenadas, então T desse V foi parar no 0, 0. Mesmo que esse carinha seja diferente de 0, né? Para qualquer U e V. Ou desculpa, para qualquer U de coordenada aqui que você escolher, né? Vou botar 2, 5, ele vai parar no 0, 0. Então a gente acaba perdendo essa informação que está nessa direção. Isso pra gente, né, dependendo do contexto, pode ser ruim. Às vezes não tem problema, mas a gente perde informação. E aí a gente vai tentar determinar quando que isso acontece, né, numa transformação que seja linear. Tá? E aí funciona mais do que no plano, beleza? Mas é no vídeo sobre o núcleo e a imagem de uma transformação. Tá bom, jovens? Então é isso, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá. Valeu, gente, até mais.